esse é um vídeo muito diferente dos vídeos que eu já trouxe aqui no canal, porque hoje eu vou falar para vocês quais são os meus livros favoritos do momento. Eu não posso dizer que são meus livros favoritos da minha vida inteira, dos meus longos 26 anos, porque eu já li muito livro e eu não consigo escolher quais são de fato os meus livros favoritos da vida. Talvez daqui a uns anos eu consiga dizer isso, mas por enquanto eu fico com os meus livros favoritos de momentos. Esses são os meus livros favoritos de uns tempos pra cá. Alguns já se mantêm na minha lista de favoritos há alguns bons anos e outros eu li recentemente. E além de citar esses livros e recomendar a leitura deles, eu também vou falar para vocês o que cada livro me auxiliou no meu processo de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal, porque por mais que a gente não tenha gostado da leitura, tenha pegado, terminado o livro, fechado ele, colocado na estante, a gente nunca termina um livro sem tirar algum aprendizado, seja pro lado bom ou pro lado ruim. A gente nunca sai de um livro sem aprender alguma coisa com ele. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Ala. E aqui é o espaço que você vai se tornar uma pessoa e um estudante melhor, porque tem muita dica em relação a estudos, motivação, produtividade, rotina e também tem muita dica de leitura entre os vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que qualquer vídeo do canal vai te ajudar e muito a se tornar uma pessoa melhor e também, claro, um estudante. Então hoje eu vou trazer os meus 5 livros preferidos do momento. E essa lista tem livros de estilos variados, não é só um estilo. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje e também dos livros que eu trouxe aqui na lista. Se você leu algum livro dessa lista, não hesite em deixar um comentário dizendo o que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, se você tirou algum aprendizado dele. E se você se interessar por qualquer um dos livros da lista, eu vou deixar o link para compra deles, claro, se você quiser adquiri-los, aqui na descrição. Então, bora pro vídeo, bora para os 5 livros. O primeiro livro dessa lista, ele tem um valor super, hiper, mega sentimental para mim, porque a primeira vez que eu tive contato com ele foi lá na minha adolescência, pré-adolescência, e foi através do filme da saga Crepúsculo. Eu sei, podem me julgar, mas eu sou uma grande fã dos livros e também do filme. Mas fiquem tranquilos, não tem nenhum livro do Crepúsculo nessa lista, porque apesar de eu amar a saga, não tá nos meus livros favoritos, porque a gente sabe, né? Esses livros best-sellers geralmente não tem uma escrita muito boa. É um valor sentimental, claro, pra mim, mas não tem nada de Crepúsculo aqui. Então, o primeiro livro dessa lista é ele, O Morro dos Ventos Uivantes. Então, além desse livro aqui ter um valor super, hiper, mega sentimental pra mim, porque eu já contei pra vocês, ele é um livro, assim, magnífico. Ele é um clássico da literatura inglesa e ele tem uma escrita, um vocabulário muito, muito rico. Os personagens são muito bem descritos. A gente consegue sentir o que o personagem tá sentindo, como ele é, imaginar a fisionomia dele. Tudo que vocês possam imaginar que tenha num livro de romance, tem nesse livro. Eu sou apaixonada por esse livro, já li mais de uma vez. Ele é um livro extremamente viciante, porque todas as vezes que eu li ele, eu ficava vidrada, querendo saber o que ia acontecer nos próximos capítulos, mesmo que eu já tinha lido ele. Porque claro, né, conforme tu vai lendo e vai passando o tempo, tu vai esquecendo de alguns detalhes. E quando tu faz uma nova leitura, tu fica, não lembrava desse pequeno detalhe. Então, é um livro, assim, extremamente viciante. Eu não vi a hora de terminar e de saber o que ia acontecer no final do livro. E eu recomendo muito, muito a leitura desse livro. Ele vai estimular a sua imaginação e também você vai ter lido um livro clássico. O segundo livro dessa lista dos meus livros favoritos é um outro clássico da literatura inglesa.
Esse livro eu li no meu Kindle e eu li através do Prime Reading, que é um benefício dos assinantes da Amazon Prime, só que eles tiraram do Prime Reading e eu acabei perdendo o livro, todas as citações que eu fiz e todas as marcações, né? Um dia eu vou comprar ele físico e vou reler e fazer tudo de novo. Então, o segundo livro é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Bom, como vocês podem ver, eu sou uma grande fã da literatura inglesa e especificamente das irmãs Brontë, que são escritoras maravilhosas. Bom, a primeira vez que eu tive contato com esse livro não foi na mesma época que eu tive contato com o Morro dos Ventos Vivantes, foi posteriormente, mas faz alguns anos, quando eu assisti a série Anne with an E. Porque a Anne, personagem da série e também da série de livros, porque ela cita por diversas vezes na série e no livro sobre a Jane Eyre. E ela é uma verdadeira fã do livro e principalmente ela se identifica muito com a personagem do livro. Mas, apesar de eu ter tido contato com ele faz alguns anos, eu já havia tentado iniciar a leitura dele, porém eu não tinha conseguido avançar. Então eu somente comecei a lê-lo recentemente e foi paixão à primeira vista, se é que a gente pode dizer que acontece isso nos livros. E depois que eu decidi começar a lê-lo, eu devorei novamente mais um livro, porque eu ficava extremamente viciada nesse livro e eu ficava o tempo todo querendo ler. Inclusive eu li ele muito rápido, acho que foi em uma semana, é um livro bem grande. E trazendo agora uma reflexão dos ensinamentos que eu tirei do livro, e eu confesso que eu me identifiquei muito com a Jane Eyre, porque eu recomendo ele demais. Eu acho que entrou na lista dos meus favoritos em razão disso, porque a Jane Eyre é uma mulher muito resiliente, é uma mulher muito batalhadora. Ela tem uma paciência, uma garra extremamente forte para ela conquistar o lugar dela no mundo, fazer as coisas que ela queria fazer. E a vida dela desde o início não foi nada fácil, e a gente vai entendendo por que ela faz algumas coisas e por que ela deixa de fazer outras, porque a vida dela não iniciou de uma forma fácil, mas com muito estudo, persistência, ela foi conseguindo conquistar o lugar dela. Eu não vou fazer um resumo desse livro porque eu não sei fazer sem dar spoiler, mas eu recomendo ele demais. E eu acho que se você se permitir essa leitura, você vai tirar um grande proveito dele, porque a gente consegue ver a força da Jane Eyre e o que ela representa para nós mulheres naquele período, porque na época em que se passa o livro, era uma época extremamente machista, em que o homem dominava a sociedade e a mulher era só um objeto ali para ele casar e ganhar o dote. E eu acho que esse é um clássico que é atemporal, ele vai servir para hoje, para o futuro e serviu no passado, porque os ensinamentos que ele traz são extremamente importantes. E se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está precisando dar uma intensificada na leitura e não sabe qual livro ler. E o terceiro livro dessa lista é um outro clássico da literatura, e é o 1984, do George Orwell. Não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome do autor, mas enfim. Esse livro é extremamente necessário e, inclusive, ele inspirou um reality show. Vocês conseguem imaginar isso? Um livro inspirando um reality show? E vocês sabem me dizer qual que foi o reality show que ele inspirou? Me deixem aqui nos comentários. Bom, na minha adolescência eu já tinha lido o livro A Revolução dos Bichos, do mesmo autor. E da mesma forma que Jane Eyre, eu já havia tentado ler este livro aqui em outras oportunidades da minha vida. Porém, da mesma forma, eu não conseguia avançar. Eu não sei, eu não me prendia naquela época. E
certamente não era o momento de lê-lo naquela época. E eu não sei se eu já falei em algum vídeo do canal, mas eu acredito fortemente que a gente tem momentos de vida para ler certos livros. Alguns livros que eu já tentei ler na minha adolescência, eu não consegui avançar na leitura, parei em algum momento e hoje já adulta, quando eu tento lê-los, eu consigo. Então eu sou uma forte adepta de que a gente tem momentos sim de vida para ler determinado livro. Essa obra é simplesmente fantástica e brilhante. Ela foi escrita bem na época em que os regimes totalitários estavam em ascensão na Europa, e isso fez com que o autor trouxesse no livro toda a sua visão de como estava acontecendo aqueles conflitos, toda a tensão que existia naquela época. E isso faz a gente pensar e refletir no passado, no presente e no futuro. E como algumas coisas acontecem que a gente pensa que é extremamente distópica e que nunca vai acontecer, mas elas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Então, é um livro assim, ó, que te faz refletir muito, muito, muito. E uma das questões que eu fiquei refletindo muito no livro, eu vou cuidar para não dar spoiler, é que a verdade e a história, os acontecimentos históricos podem ser constantemente reescritos. Hoje, uma opinião que valia muito, amanhã ou 2 horas depois não vai valer nada. Algum acontecimento que a gente, nossa, isso aconteceu, 2 momentos depois a gente já pode ter esquecido. E isso é feito, manipulado de acordo com os interesses de algumas pessoas. E no livro é feito de acordo com o interesse do partido, que é o governo do livro. Então, eu vou fazer um breve resumo desse livro para que você conheça a história. O livro se passa em 1984, que seria o futuro, e nesse período a humanidade ela vive sob um regime opressor do grande irmão. Nesse regime, todo pensamento, todas as atitudes, tudo é vigiado através de alguns equipamentos e eles são controlados. A verdade ela é distorcida, as pessoas não têm liberdade, eles vivem num regime extremamente opressor. E se eu fosse recomendar que você leia apenas um livro dessa lista, com certeza seria esse livro, porque ele não auxilia só na nossa questão da imaginação, do vocabulário, da interpretação de texto, mas ele auxilia muito na reflexão sobre a nossa vida, sobre o futuro, sobre o passado e todas as coisas que a gente pode perceber no nosso dia a dia de que estão sendo feitas de uma forma diferente daquelas que deveria ser feita, né? E principalmente você vai conseguir ampliar os seus horizontes e pensar, eu acho que estão controlando o que eu tô fazendo, estão me vigiando, e você vai ficar com igual aquele emoji da cabeça explodindo. E o quarto livro dessa lista, pela primeira vez, não é um clássico da literatura. Ele é uma biografia / desenvolvimento pessoal e é A Marca da Vitória, do Phil Knight, o fundador da Nike. Nada mais, nada menos, não é? E hoje a gente não consegue imaginar como seria o mundo sem a Nike. Ela revolucionou o mercado, né, do esporte, da linha fitness e toda essa questão. A gente não consegue imaginar como seria o mundo sem esse icônico logo da marca, né? Porque a gente olha pro logo e já vem na nossa cabeça que é da Nike. E, pois é, né? Como conta nesse livro, por pouco, a Nike e esse icônico logo não existiriam. E eu também vou me esforçar para não dar spoiler aqui do livro, mas o livro conta a história do Phil, criador e fundador da Nike, e de como a marca começou, do que ele passou do início da marca até ela se tornar o que ela é hoje, do que ele teve que abrir mão, do que ele fez, de quantas vezes a empresa esteve à beira da falência e conseguiu se reerguer e chegou onde ela está hoje, né? Eu recomendo muito que você leia esse livro se você gosta de desenvolvimento pessoal e principalmente se você gosta de biografias. É uma biografia escrita por ele mesmo, então foi ele mesmo que escreveu esse livro e conta detalhes super, super importantes dessa
história e também insights que você consegue com certeza aplicar na sua vida. Um dos principais ensinamentos que eu tirei desse livro é que a vida ela não é uma linha reta, ela não é linear. Ela é uma montanha russa e um dia a gente vai estar lá em cima no topo e no outro dia a gente vai estar lá à beira da falência. E tá tudo bem, isso é a vida. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações, lidar com essas frustrações para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, porque isso faz parte da nossa vida, da vida na sociedade como um todo, né? As empresas, principalmente, têm os seus dias de venda muito boa e tem os seus dias que não vão vender nada. Mas se a gente se manter forte no nosso propósito, no que a gente quer da nossa vida, a gente com certeza vai superar as dificuldades e estar no topo novamente. Eu não trouxe nenhuma citação ainda de nenhum livro aqui, mas desse eu preciso trazer uma citação porque é uma frase que me marcou muito, muito, muito. E a citação que eu vou ler é bem no início do livro e diz o seguinte: tinha uma sensação dolorosa de que o nosso tempo é breve, muito mais efêmero do que jamais saberei, tão breve quanto uma corrida pela manhã. E queria que meu tempo significasse alguma coisa e que tivesse um propósito. Essa é uma frase que me pegou muito e eu fiquei muito reflexiva depois que eu li esse livro sobre o que eu queria do meu futuro, qual era o meu propósito, o que eu estava fazendo para atingir ele. E esse livro me deixou assim, enfim, né? E um outro ensinamento super importante que eu tirei desse livro é que por mais que as ideias sejam malucas, que as pessoas apontem, nossa, e digam, nossa, tá louco, as ideias mais malucas, elas geralmente dão certo. Elas vão receber comentários negativos, pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de um monte de coisa, mas se tu tiver o apoio das pessoas certas, se tu tiver força, persistência e foco no teu objetivo, no teu propósito, elas com certeza vão se realizar. As coisas vão chegar num dia que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena todo esse esforço. Enfim, fica aqui a recomendação desse livro. Ele é extremamente bom, assim, extremamente necessário. E eu recomendo demais que você leia, caso esse seja o seu estilo de livro que você goste de ler. E se você não leu esse livro, eu recomendo a leitura. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com ele. E o quinto e último livro dessa lista, e não menos importante, é ele, Hábitos Atômicos. E o que dizer desse livro, né? Eu li ele no ano passado, eu li no meu Kindle, comprei, adquiri ele. Esse livro, ele é simplesmente maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li sobre desenvolvimento pessoal e sobre hábitos, construção de hábitos saudáveis, né? É um livro mais direcionado para esse público. E eu não vou falar muito desse livro aqui nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu trouxe especificamente sobre esse livro depois que eu terminei de ler. E lá naquele vídeo eu trago os principais ensinamentos que eu tirei do livro. Então, se você não assistiu aquele vídeo, eu te convido a assistir, porque aquele vídeo tá com muita informação, muito conhecimento, assim, ó, rico e extremamente necessário para que, se você quer criar mais hábitos saudáveis, ter uma rotina mais saudável, esse livro e aquele vídeo, consequentemente, né, são extremamente importantes para isso. Esse livro traz muitos insights, assim, extremamente importantes para nossa vida, que a gente consegue aplicar na nossa rotina, né, porque eu já li vídeos sobre rotina e hábitos saudáveis que falavam dicas que eu não conseguia aplicar na minha vida, mas esse livro aqui te faz refletir e te dá a oportunidade de você pegar o conteúdo e, assim, ó, encaixar na sua vida e na sua rotina. Então vale muito a pena você assistir o vídeo que eu falei sobre o livro e também ler o livro. Vale a pena a leitura, porque, como eu disse lá no início do vídeo, você nunca sai de um livro sem aprender alguma coisa sobre ele.
ou dele, ou tirar qualquer ensinamento. Então, vale a pena ler cada livro aqui que eu indiquei nessa lista. E essa foi a minha lista dos livros preferidos do momento. Claro que, como eu já falei para vocês, é uma lista que pode sofrer alterações de acordo com o tempo, com o passar do tempo, né? E não quer dizer que não tenha outros livros maravilhosos que eu já tenha lido, mas aqui eu fiz um compilado dos livros que me auxiliaram a me tornar uma pessoa melhor, e que eu conseguisse me desenvolver melhor. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês leram qualquer um desses livros, não hesite em deixar o comentário dizendo qual livro que você mais gostou, ou se você detestou o livro, tá tudo bem. E também se você tirou algum aprendizado desse livro. Ou se você não leu nenhum livro dessa lista, me diga qual livro que chamou mais a sua atenção. Eu vou deixar os links dos livros, caso vocês queiram adquirir, aqui na descrição. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e tchau! Até o próximo vídeo!